E se você terminou de assistir a primeira temporada de Dandadan e quer saber tudo o que acontece na história no mangá, então esse vídeo é pra você. Esse vídeo é uma continuação direta da primeira temporada de Dandadan, onde farei uma série explicando capítulo por capítulo do mangá e de arco a arco. Então, muito mais do que simplesmente ler, eu vou explicar todo o capítulo detalhadamente. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu depois da primeira temporada, é só ficar ligado que eu vou te explicar tudo. Mas primeiro, solta a vinheta. E fala, meus animaníacos, tudo bem com vocês? Tio Shira aqui na área pra trazer a continuação do anime de Dandadan. O anime terminou com a adaptação do capítulo 33 completa e as páginas de 4 a 9 do capítulo 34 do mangá. Então nesse vídeo vou trazer o capítulo 34 completo, explicando tudo o que aconteceu. Estamos no arco da Casa Amaldiçoada, que vai do capítulo 28 até o capítulo 50 do mangá. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Arco da Casa Amaldiçoada, capítulo 34, intitulado como A Família Kito Está Chegando. O capítulo começa com Didi e Okarun descobrindo o quarto secreto da Casa Amaldiçoada. Didi pergunta o que era aquele quarto cheio de talismãs e o que ele e Okarun deveriam fazer, mas Okarun também não sabia. Okarun então fala que eles deveriam esperar Momo voltar das fontes termais, pois seria perigoso eles entrarem no quarto sozinhos, mas logo eles percebem que havia chegado alguém na entrada da casa. Didi sai correndo achando que era Momo e que ela tinha chegado na hora certa. Ele abre a porta dizendo como se fosse pra Momo que ele e Okarun encontraram algo incrível, mas ao perceber, ele se depara com 5 senhoras bem estranhas, que pra quem não sabe pertence à família Kito, como está escrito no título do capítulo. O quadro então corta pra Momo, que estava nas fontes termais, e começa a se sentir tonta. Isso era devido ao acúmulo de vapor quente das fontes termais que ficava no local, já que ele era cercado de grandes paredes altas. Tanto que a própria Momo percebe que as paredes são altas demais para um simples banho ao ar livre. E quando ela ia sair, ela ouve um homem dizendo que já havia alguém tomando banho lá, sendo que eles já sabiam disso, porque já foi mostrado eles a espionando. Então é mostrado um grupo de 5 homens que estavam apenas de toalha entrando na fonte e dizendo que já havia uma garota ali e que ela estava quietinha. Uma curiosidade bem interessante é que esses 5 homens se parecem com autoridades lá da China. Então é claramente uma referência a autoridades chinesas. Os homens começam a tomar banho nas fontes e um deles fala pra Momo que ela era muito nova e pergunta se ela tinha de tomar banho sozinha, já que as fontes eram de banho misto. Só que Momo responde indignada, já que a placa onde avisava que as fontes eram de banho misto estava praticamente ilegível devido à sua ferrugem. Para quem não sabe, tanto no Japão quanto em outras partes do mundo, existem algumas crateras no chão que são cheios de água, que são chamadas de fontes termais. Elas são quentes devido à alta temperatura que vem da Terra por haver algum vulcão por perto. E geralmente são usadas tanto para fins terapêuticos quanto também para se relaxar. Geralmente as fontes são divididas para 3 grupos, ou somente para homens, ou somente para mulheres, ou se não para casais, que geralmente é banho misto, ou para pessoas solteiras, né? Então não é comum que uma moça nova e solteira queira tomar banho em fontes mistas, onde tem homens ali também. Só que Momo entrou ali por engano porque ela não conseguiu ler a placa. Os homens então entram na água e acabam intimidando Momo, deixando ela bem desconfortável. Momo pensa o que ela deveria fazer, já que ela queria sair da água, só que eles estavam no caminho. E lembrando, para que ela saísse dali, ela deveria passar entre esses homens, só que ela estava completamente nua. E ela começa a se questionar de como ela sairia dali o mais rápido possível, já que ela estava começando a ficar confusa devido à tontura do vapor das fontes. Um dos homens pergunta para ela se ela entendia muito sobre o crocodilo, do qual ela pergunta se eles estavam falando de um animal que rasteja. O homem então ri, diz que ele não estava falando desse tipo de jacarés. Ele então fala que esse tipo de crocodilo surge com frequência em fontes termais mistas e que eles vão atrás de mulheres que estão nuas. E fala que é desse tipo de crocodilo que ele estava se referindo. Só que os homens começam a se aproximar de Momo como se eles mesmos fossem os próprios crocodilos. E para quem não entendeu, existe um eufemismo nas palavras. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo que eles atacavam mulheres frequentemente que estavam nuas nessas fontes mistas, então Momo não seria a primeira, e que quando essas mulheres desapareciam, eles colocavam a culpa em crocodilos, como se fossem os crocodilos que tivessem sido responsáveis pelo desaparecimento dessas mulheres. Momo percebe a situação ruim que ela se encontrava e se pergunta se ela poderia lutar contra todos eles de uma vez usando seus poderes, já que eram muitos homens para lutar ao mesmo tempo. Momo então pensa que se ela derrotar o líder do grupo, os outros iriam fugir. Então ela planeja levitar o líder deles com seus poderes para colocar medo nos outros. Só que infelizmente ela é surpreendida por um desses homens que surge de surpresa e segura suas mãos. E aqui temos uma diferença do anime pro mangá, já que no anime ela fica submersa na água enquanto está sendo segurada por esse homem, enquanto no mangá ela está sendo segurada pelo lado de fora da água, onde quase aparece os seus belos par de olhos.
Então ela começa a se desesperar, já que ela não conseguiu usar seus poderes direito, já que ela estava meio tonta. Mas quando ela menos esperava, o homem é atingido por alguma coisa que acaba salvando ela. E era basicamente as paredes em volta das fontes termais que começaram a cair. Isso até faz com que as águas quentes subam e queime todos ali. O grupo dos homens, sem entender o que aconteceu, pensa que foi alguma reação da Momo por ele ter tocado em algum lugar estranho nela. Será que vocês entenderam? Momo aproveita a situação para tentar fugir antes que eles possam pegá-la. Só que eles são atingidos por outra parte do muro que continua caindo. E a partir daí, todos os muros começam a desabar. Momo também, sem entender o que estava acontecendo, percebe que ali era sua chance de conseguir escapar. Porém, ela acaba sendo pega por um desses homens que agarra uma de suas pernas. Mas logo esse homem se assusta e sai correndo. E quando ela olha pra frente, ela vê os portões caindo bem em cima deles. Só que Momo consegue escapar ilesa, já que a parte que estava caindo em cima dela tinha justamente uma porta. Percebendo que tinha escapado por pouco, ela acaba se deparando com uma bela vista, onde aparece um lindo arco-íris que se formou devido à água que se espalhou pelo desabamento das paredes das fontes. E atrás aparece o vulcão da cidade de Daija. Momo diz que às vezes, fontes termais no estado decadente como aquela estava, não era algo tão ruim, já que ela percebeu que tinha escapado por pura sorte. E quando a gente menos espera, aparece a Vovó Turbo, que estava tomando banho nas fontes termais. E ela fala que ela que foi a responsável por tudo aquilo. Momo pergunta assustado o que ela estava fazendo ali, e a velha Turbo responde para que ela não a subestime. E para quem não entendeu como que ela fez isso, é porque a Vovó Turbo, ela tá presa dentro de um corpo de um gato místico, que é chamado de boneco Manekinico, onde se acreditam que esses gatos trazem boa sorte. Então ela basicamente tem o poder de boa sorte enquanto ela está no corpo desse gato. Vovó Turbo explica para Momo que quando ela ouviu a Seiko falando do endereço de Didi, ela sabia que aquele lugar tinha fontes termais. Então ela decidiu entrar na mochila de Momo escondida para aproveitar essas fontes. Só que Momo diz que ela poderia ter ido simplesmente com ela sem precisar se esconder. E enquanto vestia sua roupa no vestuário da fonte, Momo pergunta o que elas deveriam fazer sobre o local que tinha sido desabado. E a Vovó Turbo ironicamente fala que elas deveriam esquecer aquilo, já que o local já estava velho e que ela não tinha feito nada. Um dos homens que atacaram Momo pergunta o que aconteceu ali, e logo ele ouve outro homem que era da Câmara do Comércio que estavam chegando no local. Então eles acusam os homens que tentaram capturar a Momo de terem sido os responsáveis por tudo aquilo, e revelam que eles também fazem parte da família Kito, e que também já haviam causado problema antes. E em perseguição, os homens da Câmara do Comércio perseguem os homens da família Kito, que saem praticamente correndo pelados no meio da rua, enquanto Momo diz desejando que eles deveriam ser presos pelo resto de suas vidas. Logo depois ela agradece a Vovó Turbo, porque foi graças a ela, ou pelo menos aos seus poderes, que Momo tinha sido salva. A Vovó Turbo diz contente que aquilo tinha sido um bom banho, e ela rebate dizendo que ela não estava salvando a Momo, mas que as suas habilidades de trazer boa sorte como o gato Manekinico agiram sozinhas por conta própria. Ou seja, ela não tem o poder nem o controle sobre essa boa sorte. E no final do capítulo, Momo pede a opinião da Vovó Turbo sobre a casa de Didi e o que ela achava da casa, olhando com as suas capacidades de Yonkai, já que Momo não tinha visto nada. A Vovó Turbo então responde que com toda a certeza, aquela casa era um lugar ruim. Isso porque aquela casa tinha cheiro de sangue humano. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário, alguma sugestão se você quiser. E espero logo ver você na parte 2 no capítulo 35. Então até a próxima, valeu e fui!